Se você é mãe, sente dificuldade em educar o seu filho, impor limites, ter autoridade ou até mesmo aí separar, né, aquele momento em que você é mãe e que você é mulher, se chega aqui porque a gente tem uma coisa boa para compartilhar com você, tá? A pedagoga Deise Teixeira, ela montou uma mentoria e está disposta a te ajudar nessa missão. E sobre isso que nós conversamos agora aqui no estúdio, maravilhosíssima. É uma missão mesmo. É uma missão. Primeiro, bom dia. Que bom estar aqui de novo com você. Muito feliz sempre. É uma missão, Mara. Eu sou, na verdade, pedagoga de formação. Sim. E há 2 anos eu escrevi um livro. Eu tenho uma filha de 15 anos e um filho que vai fazer 11 anos. E há 2 anos eu publiquei o livro Ensinando e Aprendendo, vim aqui, Sim, divulgar isso, e tudo. E a partir desse livro, as pessoas começaram a enxergar que eu, Deise, tinha uma maneira muito leve, tranquila de encarar e de viver a maternidade. E aí eu comecei a fazer um trabalho nas redes sociais, compartilhar conteúdos, conhecimentos, minha vivência como mãe, como pedagoga, dar dicas para as mães. E isso foi crescendo, crescendo. E nessa pandemia eu percebi que eu estava mentorando pessoas, porque quando eu fui estudar sobre mentoria e outras coisas mais... Peraí, eu já faço isso, Eu já faço isso. Então esse é um caminho que eu posso efetivamente contribuir para que outras mães possam ter essa leveza na maternidade, que todo mundo sempre disse que era um ponto forte meu e que isso sempre inspirou pessoas. Então foi a partir daí que a mentoria surgiu. É realmente uma missão, é um propósito. Meu propósito em tudo que eu faço, eu estava falando sobre isso esses dias, em tudo que eu faço está o ajudar o outro. Sim. Por meio da educação, seja formal, seja informal. Então, nesse caso é informal, mas não deixa de estar dentro da educação, do âmbito da educação. Conhecemos como surgiu a mentoria, qual que é o objetivo dela e agora eu quero saber, educar é realmente algo muito difícil? É muito desafiador. Primeiro, porque não tem receita. Sim. Então, não tem um manual, uma coisa que você diga, não, eu li um livro e vai me ajudar. Não, eu assisti a um filme e isso vai me ajudar. Eu conversei com fulano. Não existe. Porque as pessoas são diferentes, têm histórias de vidas diferentes. E isso impacta na nossa forma de ver o mundo, na nossa forma de educar os nossos filhos e na nossa forma de enxergar os nossos filhos. Então, uma coisa que para mim pode ser um problema pequeno, para você pode ser uma coisa gigante. Sim. Então, assim, a natureza humana, ela é muito... Ela torna as pessoas diferentes. E a maternidade não fica de fora disso. Então, como não tem regra, não tem como você ter garantias de tudo. Não tem um manual, né? Não tem. Quando a criança fizer isso, faz isso. Não é assim. Quando você lida com coisas de tecnologia, quebrou o botão aqui, você faz isso. Exato. Então você isso. tem um manual. Na educação não funciona assim. Você tem caminhos, você tem pilares, que é o que acontece comigo. Eu tenho um norte, eu tenho pilares, eu também tive dificuldades, eu também fiquei com medo, eu também senti culpa. Eu fui mãe sou mãe, de trabalhar 3 horários, de precisar viajar para trabalhar. Então o coração de mãe fica apertadinho, Mas aí eu me ancorei nos pilares que eu desenvolvi e aplico na educação dos meus filhos. E é justamente esse caminho que na mentoria eu compartilho com as mães, Porque o que eu vejo, a maior dor das mães é essa culpa. Era isso que eu ia perguntar, assim, qual que é a maior dificuldade que chega para você? A maior dificuldade é a culpa, Eu criei esse conceito mãe-on e mãe-off. Sim. Mãe-on é quando a gente está dentro das atividades com ou para os nossos filhos. No modo mãe. No modo mãe. Ativei o modo mãe. É assim, quando a gente é mãe, a gente não deixa de ser. É sempre, Nunca. né? Mas pode ser o mãe-on, quando ele está ativado realmente. Você está com os seus filhos, você vai fazer um programa com eles, você vai estudar com eles, você vai cozinhar para eles, você vai assistir a um filme com eles, vai para o cinema, enfim. Aí é o mãe-on ativado. Mas a gente não pode esquecer do mãe-off. Eu também sou mulher, eu sou esposa, eu sou amiga, eu sou filha. E eu fui tudo isso antes de ser mãe. Por que que depois de ter filho, a gente esquece todos os outros papéis para viver só o de mãe? Sim. Então isso não existe. A gente vai entrar num ciclo de muito estresse, de muita entrega, porque a maternidade ela é uma entrega constante e a gente se reabastece onde? Se a gente não ativar esse modo mãe-off, Então, assim, eu acredito que a minha forma de inspirar as pessoas é porque na minha vida sempre coube tudo. Eu nunca deixei de lado todos os outros papéis. É hora de sair com amiga, é hora de sair com amiga. Então, eu chego pro meu filho, desde pequenininho, nunca saí escondido. Vou sair com as minhas amigas, eu quero ir, filho. Não pode, não é programa para criança. Esse não é o seu Agora momento. é um momento que a mamãe vai passear, vai sair sozinha. Mas eu queria ir. Não vai. Então, assim, tentou chorar? Tentou, mas não teve espaço.
E criança tem muito disso, precisa de público muitas vezes, né? E aí é onde a gente lida com os limites. Sim. As relações, elas precisam de limites. Todas, todas. Com o filho não é diferente. Então, pela natureza da criança, ele vai tentar fazer algumas coisas. Vai tentar fazer birra, vai tentar chorar. O seu comportamento, a sua forma de lidar com aquilo é que vai moldar este comportamento. Para cada ação tem uma reação, né? E a forma como você vai reagir é que vai fazer total diferença. Exatamente. Você falou aí sobre essa questão das mães esquecerem, né, de serem amigas, de serem irmãs, né, primas, de ter aquele momento delas. E eu vejo que isso às vezes é uma preocupação muito grande realmente de quem é mãe. Fala assim, não, porque eu não tenho tempo, não tenho né? tempo. Eu achei a clássica, né? Porque eu não tenho tempo, né? Você sabe, assim, depois que eu virei mãe, eu não tenho tempo. E aí isso acaba sendo até uma das grandes reclamações, por exemplo, no relacionamento, no casamento, né? Porque não tem tempo, porque não se arruma, porque a gente não dá uma saída só a gente, né? Exato. Acaba sendo, né, também ali algo que complica, né, Deise? Com certeza, porque quando a gente tem um bebê, lógico, até uma questão hormonal, né? A gente tá com os hormônios alterados, tem o período da amamentação, eu vivi tudo isso. A gente fica cheirando a leite, a gente tá puramente maternal. Não tem como pensar no esposo, não tem como olhar para a vida social de uma maneira atrativa, porque a gente está vivendo uma fase de sono interrompido, peito para fora, peito para dentro, né? Então, assim, é uma organização nova para o bebê e para a mãe. Mas o tempo vai passando, a gente precisa retomar a vida. Sim. E tem coisas que a gente tem que ligar o botão da razão, né? Porque do ponto de vista hormonal, se a gente for deixando, é mais cômodo. A gente ir ficando, aí a gente vai engorda, a gente perde a vaidade, a gente deixa de ter vontade de sair. Mas a gente precisa lembrar que a gente tem outras fontes de prazer, né? A gente tem um parceiro, a gente precisa dar essa atenção, a gente precisa de um momento só nosso, precisa sair para um jantar. Eu sempre incluí na minha vida, desde os meninos muito pequenininhos. Eu fui mãe que amamentei até 6 anos, só mama. Então, mas mesmo assim eu saía com meu esposo dia de sexta à noite, era minha noite de sair. Era o Vale Night. Era o Vale Night, né? Que bom, eu tive uma estrutura para isso. Eu sei que tem muitas mães que não contam com uma rede de apoio, mas quem tem, muitas vezes nem faz uso. Porque fica com aquela, ai meu Deus, será que eu vou ser uma mãe ruim? Será que eu vou ser julgada? Será que o meu filho vai precisar de mim quando eu estiver fora? Então a gente precisa educar os filhos desde muito pequenos para terem essa autonomia, para entenderem que a gente vai, que a gente volta, né? Então, na mentoria, a gente trabalha vários aspectos, não só do educar mesmo, do mãe on, mas essa parte do mãe off, de tirar a mãe desse ciclo crítico e estressante, exatamente, e ela entender que ela pode ter uma vida e mesmo assim ser uma ótima mãe. Pois é. Como é que funciona a mentoria ainda, Deise? Então, a mentoria eu já faço ela individualmente, certo? São 10 sessões, a gente faz online, começou online por causa da pandemia, mas esse modelo tem ganhos, muitos. Tem facilidades, muitas facilidades, você não precisa se deslocar fisicamente e o benefício é igual, posso garantir que é o mesmo, né? Então, a mentoria individual, ela é muito uma questão de duas pessoas, onde eu vou ver exatamente em que eu posso lhe ajudar. Faço um diagnóstico, né? E aí a gente vai nos pontos chaves. Quando a mentoria é em grupo, que inclusive vai ser lançado hoje, o primeiro grupo de mentoria, um grupo super especial, né? Porque surgiu essa ideia de ampliar para mais mães ao mesmo tempo. Sim. Então, a mentoria em grupo, ela tem outra riqueza. São 10 sessões, então não é só a Deise com uma mentoranda. Tem um grupo para discutir, para sugerir, para opinar, né? Então fica mais rica a discussão, certamente. Tem benefícios que a individual não tem. Sim. Então, tem 10 sessões em grupo e 2 de bônus que são individuais, certo? Então, eu faço uma no início, individual, para fazer uma coisa mais de perto com aquela mãe. E no grupo, a gente tem um olhar mais para o todo, né? As questões individuais vão chegar, eu vou recebê-las, vou dar feedbacks e todo mundo cresce com isso. Sim. Porque, às vezes, tem coisas que uma mãe nem pensa que é um ponto crítico. Sim. Outra mãe, quando traz, a gente discute e a gente acende o alerta, né? Você tem insights, você diz, nossa, isso acontece comigo. Eu nunca pensei por essa ótica. Forma, né? Exatamente. Então, enriquece, né? Então, a mentoria é isso.
São quase 3 meses que eu passo junto dessa mãe, é o pegar na mão mesmo, né? Pouca gente conhece o que é o trabalho da mentoria, mas é de alguém que já viveu, já trilhou aquele caminho e que tem uma experiência, sobretudo prática, né? E eu tenho agregado a prática de ser mãe da Maria e do João, eu tenho uma formação em pedagogia e todo um caminho nessa perspectiva. E isso favorece a ter um olhar bem experiente, que me ajuda a ter um diagnóstico mais preciso, a saber onde é o ponto nodal daquela mãe, onde é que eu posso ajudar. Todas as mamães podem participar ou você tem um público específico que tem mais dificuldades em alguma determinada área? Não, todas as mães podem participar, né? Com filhos preferencialmente pequenos, porque às vezes tem mães que são filhos os filhos já são adultos. Ela não, a linguagem da mentoria é mais para filhos pequenos e até adolescência. A gente está atendendo. Muito bem. Outra coisa que eu gostaria de saber, que eu fiquei bastante interessada, é se muitas mamães, elas se chegam para você compartilhando essas dificuldades e aí elas acabam achando assim, eita, eu não sou a única, né? Isso. Existem outras pessoas que também passam por isso. Exato. Porque às vezes tem isso, né, da gente achar que a gente é o único ali que está passando por aquele Exatamente. problema. E essa é uma grande vantagem, né? Porque eu vejo que a mentoria não é para ensinar ninguém a ser mãe. Mãe é uma coisa que nasce, quando o filho nasce, a mãe nasce. Já é automático. E tudo que mãe faz é por amor, é acreditando que está fazendo o melhor. Só que às vezes a gente precisa conhecer outros referenciais para a gente poder pesar e medir o que é mais adequado. E essa falta de referencial é que faz as mães trilharem um único caminho, achando que o dela é o único, é daquela forma. E muitas vezes que a maternidade é cansativa, é exaustiva, que só tem aquela forma, ela não conhece outra. E a mentoria é a possibilidade dela ampliar esse olhar e perceber, nossa, isso também pode acontecer dessa forma, eu posso fazer dessa maneira, eu posso construir a autonomia do meu filho desde pequenininho. Né? Então, assim, tem mães que não fazem ideia sobre autonomia. A gente fala tanto essa palavra, mas como fazer isso na prática? Né? E não percebem que a relação entre filho, guarde esse brinquedo, um menininho de 1 ano já pode guardar o brinquedo que terminou de brincar. Isso é construção da autonomia. E você vai crescendo e você vai dando mais autonomia. Mas para construir autonomia tem pressupostos. Você tem que confiar, você tem que ter paciência, você tem que ser insistente, tem que ter constância. Né? Porque e tem que ser uma coisa dentro e de forma adequada àquela idade. Você não vai pedir para um menino de 2 anos fritar um ovo, por exemplo, né? Mas você vai pedir para um menino de 7 anos, sob a sua supervisão, fazer a refeição dele sozinho. Pode. Estender roupa. Então, assim, são atividades que as mães não atentam, que podem, né, compartilhar e os benefícios disso. E a gente faz um resgate de valores. Né? Tem muita gente que, quando era criança, adorava estar à mesa com a família, passar muito tempo nas refeições longas. Hoje não consigo mais. Hoje não consigo mais. E aí a gente faz esse resgate do que é valor para o outro e de que forma isso pode ser inserido na rotina da família. Eu tenho uma mentoranda que resgatou isso e sente-se a pessoa mais feliz do mundo, porque resgatou esse momento da refeição. Que bom. Ela não mora aqui mais, ela é daqui, mas ela mora fora, mora em São Paulo. E ela resgatou isso, ela está muito feliz com esse resgate. Para ela tem um valor. E você ir no valor da pessoa é muito bacana. Né? E uma coisa assim que eu acho que a gente não pode deixar de comentar e que bom até que já ficou agora aqui pro final é a gente tem aquela mania de achar que a grama do vizinho sempre é a mais verde, né? Nossa, o filho dela é tão educado, a família dela é tão perfeita, eles são tão lindos. Por que eu sou uma bagunça? Por que a minha casa é uma bagunça? Meus filhos não me obedecem? Eu não consigo ter tempo para mim. Tem isso, né? E aí, às vezes, você vai olhar direitinho ali e já não é mais tão verdinha como aparenta ser, né? Na verdade, não tem grama verde 100% de ninguém. A especialista que já jogou a real, entendeu? Não tem, Mara. Todo mundo acerta, todo mundo erra. Uns mais, outros menos. Um em um ponto A, o outro no ponto B. A verdade é que está todo mundo construindo um caminho. O meu caminho, ele pode servir de inspiração, mas você não vai trilhar o meu caminho. Você vai trilhar o seu caminho inspirado em... Né? Então, e caso você ache que você não está fazendo, né, da maneira mais adequada, você pode buscar ajuda. Exatamente, a mentoria existe para isso. O primeiro passo é você reconhecer que você pode ser ajudada, o caminho pode ser encurtado. Enquanto você vai ficar naquele ensaio e erro, ai meu Deus, será que está certo? Será que eu estou dando o limite da forma correta? Será que eu estou educando meu filho de uma forma correta? Será que eu estou educando para o mundo, como a gente diz tanto, né? Porque a gente diz, a gente não educa filho para a gente educa para o mundo. O que tecnicamente a gente quer dizer? Que o filho precisa ter autonomia. Ele precisa saber resolver a vida dele, pensar,
tomar decisões. É isso que é autonomia, né, a longo prazo. E a gente constrói isso da infância, dar limites, estabelecer uma rotina. Então, a mãe, quando faz a mentoria, ela se apropria desses pilares. Ela não vai precisar da mentoria a vida toda. Ela vai enxergar esses pilares e vai sempre estar caminhando com eles. Então, são ferramentas que a gente utiliza, né, para dar ao outro justamente essa autonomia de seguir sozinho. E com um caminho mais curto de quem já viveu, de quem tem experiência, de quem já sabe onde pode errar. E aí eu vou dizer, Mara, não é por aqui, faça Sim. desse jeito. São sugestões. Tente dessa forma. Tente dessa forma, veja se assim funciona. E posso lhe garantir, a maioria das mães, o que elas sentem é medo e culpa. Medo de fazer diferente, porque aquele jeito minimamente já está dando certo. Sim. Né? Medo de fazer diferente, porque não tem outros referenciais. E culpa de serem julgadas por elas mesmas, pelos familiares, pelo marido. A gente tem muitas relações que são até adoecidas nesse sentido, né? Que a mãe vai fazer a unha e o marido usa isso como chantagem. Você tá uma péssima mãe. Ai, meu Deus, como dói ouvir isso. Terrível, né? Como né? dói. E quando você não tá firme naquilo, você se deixa levar. Mas quando você sabe o que você está fazendo, tem certeza que o caminho que você está seguindo é seguro, você não está nem aí, aquilo não vai te incomodar tanto. Olha aí, tá vendo? Esse é só um trechinho, né? Só um É só um trechinho. gostinho. Só um gostinho do que vocês, mamães, poderão encontrar Isso. nessa mentoria. Quem se interessou, como é que pode fazer, Deise? Então, a turma de hoje ainda está com vagas abertas, tá? Ó. Você pode ir @DeiseOficial, Deise Teixeira Oficial, perdão, é o meu Instagram. Lá eu compartilho várias dicas, independente da mentoria, se você quer fazer, se você quer ter dicas bem práticas para a Sim. educação dos filhos, lá você já vai encontrar. E aí tem um link na minha biografia que vai ser da minha página. A mentoria é uma coisa bacana para explicar também. Ela precisa de uma seleção para entrar. Ó. Diferentemente de um curso, você não chega lá e simplesmente compra. Se inscreve e pronto, Não. né? Eu preciso entender se você tem o perfil, se você está no momento certo, se você está aberta. De nada vai adiantar passarmos 3 meses juntos se você não quiser ouvir o que eu tenho para te dizer, tá? Então, o meu objetivo não é receber dinheiro das pessoas, é mudar a vida das pessoas para melhor. É contribuir para a qualidade de vida das famílias, para mães terem mais certeza do que estão fazendo, educarem melhor seus filhos e garantirem espaço na vida para elas. Esse é o meu papel. Então, a seleção ela é necessária para que eu possa diagnosticar isso. Então, eu mesma ligo para a candidata, converso, faço uma entrevista e aí sim, né, ela vai entrar. Eu já neguei uma pessoa, por exemplo, Sim. porque ela não está no momento certo. Tem uma das questões da seleção que é para responder o quanto você está aberta a mudar, né, Sim. a querer entrar em movimento. E ela colocou 2. Muito baixo. Muito baixo, de 0 a 10, né? E aí na ligação eu realmente percebi que ela não está querendo mudar. Então ela não está podendo fazer a mentoria nesse momento, ela não está aberta ao processo. O processo é de mudança. Mudança gera desconforto, qualquer que seja. Com certeza. Né? Saiu da zona de conforto, vai gerar um desconforto, lógico. Então, ela não está aberta, e aí eu conversei. O papo é muito reto, muito respeitoso, né? Que ela não estava no momento ideal, que a mentoria não ia ser boa para ela nesse momento, que na próxima turma, talvez, daqui a 2 semanas, ela poderia estar sendo Sim. chamada de novo e tal. Enfim, então existe a seleção. Olha só, tá vendo, gente? É assim que a gente pega um profissional bom, de verdade, capacitado, qualificado, que se importa com aquelas pessoas com quem ele vai trabalhar. Isso é o que faz totalmente a diferença. Se interessou, Deise Teixeira Oficial lá no Instagram, corre lá, já faz logo a sua inscrição. Vê aí, Faz a depois já vai seleção. passar pela seleção, se inscreve, passa pela seleção. Isso. Se passar, ufa, tudo certo, vamos embora começar e mudar, que é o Isso. melhor de tudo, né? Exatamente. Às vezes a gente se incomoda com as mudanças, mas só que lá depois, quando a gente passa por todo esse processo, pode ter algo muito bom escondido pra gente. Sempre tem. Sempre tem. Deise, meu amor, muito obrigada. Sempre. Obrigada Você é a você. maravilhosa. Obrigada, meu amor. Bom dia. Bom dia. Você que está aqui, ó, ligadinho com a gente, não vai sair daí. No próximo bloco, para a gente fechar o programa, vamos falar sobre os malefícios do sedentarismo. Tá parado? Se chega aqui, viu? Que daqui a pouco a gente vai conversar. Sai daí não.